Antes de fazer as questões da segunda lei da termodinâmica, eu vou fazer uma rápida revisão em cima daquilo que a segunda lei nos informa, nos ensina, para facilitar a sua compreensão das questões, tá bom? Então, vamos relembrar aqui comigo. Quando a gente fala em segunda lei da termodinâmica, nós estamos nos referindo a máquinas térmicas. Estas máquinas térmicas terão duas fontes de calor. Uma fonte com temperatura mais elevada, que nós iremos chamar de fonte quente. Uma fonte com temperatura mais baixa, que nós iremos chamar de fonte fria. Trabalho da máquina térmica é o resultado da diferença entre o calor que você retira da fonte quente e o calor que você rejeita na fonte fria. Então veja, fonte quente, chegando o calor à máquina, fonte fria, que seria o calor rejeitado, e aqui o trabalho realizado. Exemplo disso aqui, Vanks, as locomotivas. Então, aquela imagem que você tinha agora há pouco, daquela locomotiva a vapor, você tinha exatamente isso, a fonte quente. A fonte fria seria o que naquela situação? A fonte quente seria você estar jogando a madeira lá na caldeira da locomotiva, e a fonte fria seria o calor rejeitado ser lançado para a atmosfera. Trabalho realizado, deslocamento daquela composição de vagões. Como é que se calcula trabalho? Trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isso aqui é a segunda lei da termodinâmica. Lembre-se que na segunda lei da termodinâmica nós temos uma relação direta com o trabalho. Nós temos também máquinas que possuem comportamentos inversos. Nós vamos ver isso quando falarmos, por exemplo, das geladeiras, dos freezers. Rendimento de uma máquina. Nenhuma máquina obtém um rendimento de 100%. O que é o rendimento de uma máquina? Rendimento tem a ver com porcentagem. Então, quando você analisa o calor que foi transformado em trabalho, você está diante da análise de rendimento de uma máquina. Quanto maior a quantidade de calor transformada, maior o rendimento da máquina. Esse rendimento é representado pela letra N e ele nunca será igual a 100%. Nunca será igual a 100%. Existe, inclusive, o ciclo de Carnot, que é um experimento que, hipoteticamente, Carnot traz para nós, mostrando como é que a gente conseguiria o maior rendimento possível de uma máquina. Então, veja só. Eu posso calcular o rendimento dividindo o trabalho pela quantidade de calor da fonte quente. Trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vanks, o que é que você multiplicou por 100? É porque você vai encontrar aqui, quando você dividir trabalho pela quantidade de calor, o número decimal. Você encontra lá, por exemplo, 0,7. Já sabe de antemão que isso aí vai ser 70%. Se você não quiser colocar o 100 na frente da fórmula e usar somente trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente e achar o número decimal, ótimo. Mas é porque eu preciso lembrar para você dessa situação, porque você está trabalhando em porcentagem. Também posso calcular o trabalho raciocinando com as duas fontes de calor. Veja que relação interessante. Rendimento vai ser 1. Por que 1, Vanks? 1 seria o 100%, amigos. 1 menos quem? Quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Qual das duas relações a gente usa mais? Essa daqui. A gente usa mais essa daqui. Se a máquina operar em ciclos de Carnot, teremos 1 menos temperatura da fonte fria menos temperatura da fonte quente. Eu queria lembrá-los que quando você trabalhar com temperatura, essa temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá? Você tem que transformar. Esse ciclo de Carnot, para que é, Vanks? Ciclo de Carnot, hipoteticamente, você teria uma máquina com o maior rendimento possível. Nós vamos ver que elas irão ter transformações distintas. Máquinas térmicas reversas. O nome já está dizendo. Como é que é a máquina térmica lá da segunda lei da termodinâmica? Você tem a quantidade de calor da fonte quente, você tem a quantidade de calor rejeitado pela fonte fria, tem a realização do trabalho. Nas máquinas térmicas reversas, como é o caso de uma geladeira, como é o caso de um freezer, o que é que acontece? Lá na máquina térmica comum ou convencional, você tem a fonte quente chegando à máquina térmica, o calor rejeitado indo para a fonte fria. Como é que acontece aqui? Aqui é o contrário. Aqui você tem retirada de calor da fonte fria, eliminação, o rejeitado vai para a fonte quente e o trabalho é sobre o próprio freezer, sobre o próprio refrigerador, sobre a própria máquina térmica reversa. Irreversibilidade se dá em processos espontâneos, porém com gasto de energia. É possível fazer processos ocorrerem de modo inverso ao que ocorreria espontaneamente. Isso aqui está vendo o contrário, né? Como exemplo, temos a geladeira, uma máquina que retira calor do seu interior
e despeja numa fonte quente através de um trabalho executado por um compressor. Se você passar por trás de uma geladeira, você vai notar uma temperatura mais elevada. Um ar-condicionado. Então aqui, ó. Diante destas informações, você já tem absoluta condição de efetuar a resolução dos exercícios. A gente deu essa relembrada contigo aqui, da segunda lei da termodinâmica, e aqui a gente traz a questão de número 1, diz assim, ó. Uma certa massa de gás ideal realiza o ciclo ABCDA. Eu queria primeiro falar sobre isso. O que é que significa ciclo ABCDA? Você vai de A para B, de B para C, de C para D e volta para onde você começou. Por isso que o nome é ciclo. Fechou tudo, ó. Vai de A para B, tá vendo aqui, ó? De A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Vamos entender uma coisa. As transformações acontecem da seguinte maneira. De A para B, essa linha aqui é uma linha isotérmica. Nome dessa linha, linha isoterma. A transformação é isotérmica e a linha é isoterma. A para B, temperatura constante. Quando você vai de B para C, o que é constante? Veja, é o volume. Volume constante. Quando você vai de C para D, novamente, temperatura constante. Quando você vai de D para A, o que é que tem constante aqui? O volume. Pronto, isso aqui são coisas que você precisa olhar e visualizar, olhando, simplesmente dando uma espiadinha no gráfico, tá bom? Então, vamos voltar agora para a nossa situação. Diz assim, letra A. O ciclo ABCD corresponde a um ciclo de Carnot. Amigos, o que é que tem de errado aqui nesta afirmação? O ciclo, ele tem que ser A, B, C, D, A. Tem que voltar para cá. Letra B. O gás converte trabalho em calor ao realizar o ciclo. Bom, quando você afirma isso, você está dizendo que houve conversão de trabalho. Eu queria lembrar para você como é que se calcula trabalho. Trabalho é pressão vezes variação de volume. O que é que nós temos nas transformações BC e DA? Antes nós temos volume constante. Quando você tem volume constante, significa o quê? Que a variação de volume é zero. Conclusão, todas as transformações isovolumétricas são transformações cujo trabalho é nulo. Letra C. Nas transformações de A para B e C para D, o gás recebe calor. Nós vimos na AB e na CD que as transformações são o quê? Isotérmicas, então não tem ganho de calor. A temperatura é a mesma. Lembra o nome daquelas linhas? Linhas isotermas. Letra D. Nas transformações AB e BC, a variação da energia interna do gás é negativa. Vamos lembrar como é isso aqui? Para eu poder responder isso aqui, eu tenho que lembrar com você a primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: quantidade de calor é igual a quem? Ao trabalho mais a variação de quem? De energia interna. Ah, eu trabalho com energia interna lá na primeira lei da termodinâmica. Trabalho. Então, quando você diz isso, ele coloca aqui, ó, transformações AB e BC. O que é que tem AB e BC? A B, a temperatura é constante. Raciocine comigo. Energia interna. A energia interna, ou a variação dela, depende de quem? Depende da temperatura. Depende da temperatura. Então, o que é que acontece? Você vai ter mudanças aqui não quando as temperaturas forem constantes. Então, nas transformações AB e CD, nós não temos variação de energia interna. Agora, na transformação DA, por exemplo, ó, de D para A e de B para C, nós temos variação de energia interna. De D para A, o gás vai receber calor. Por quê? Está aumentando a pressão, tá vendo? De D para A, o gás vai receber calor. De B para C, ele vai perder. De D para A, nós temos o quê? O gás recebe o calor igual a quem? A própria variação de energia interna. Por quê? Ó, quando você tem de A para D, quando você vai de A para D, o volume não é constante? Se o volume é constante, o seu trabalho é o quê? O seu trabalho é nulo. Então, de A para D, você recebe calor? Recebe. E quanto que vale
esse calor recebido. Se na primeira lei de termodinâmica o trabalho e variação de energia interna estão iguais e o trabalho é nulo, sobrou quem para você? ΔU. Então vamos lá nas alternativas D e E. D diz assim: nas transformações AB e BC, a variação interna do gás é negativa. Em AB ela é nula. Por que, Vanks? Porque tem a mesma temperatura. Lembra-se? De A para B, transformação isotérmica. Se não existe variação de temperatura, não existe variação de energia interna, é zero. Então isso aqui está fora. A resposta nossa por eliminação seria a letra E. Transformação DA, transformação isovolumétrica. O gás recebe calor, sim, cujo valor é igual à variação de energia interna. Ah, entendi. É porque você foi buscar lá na primeira lei da termodinâmica. Exatamente. Nós vamos buscar lá na primeira lei da termodinâmica a relação que envolve trabalho e variação de energia interna. Quando você vai buscar na primeira lei da termodinâmica esta informação, você vai encontrar exatamente o que eu estou falando. Como é que é a primeira lei da termodinâmica? Como é que você faz a primeira lei da termodinâmica? Vamos escrever aqui. Q é igual a variação de energia interna mais trabalho. Pronto. É isso aqui que a gente tem que raciocinar. A primeira lei da termodinâmica ela é fundamental na nossa resolução de exercício. Se você for lá na sua apostila, eu estou dando aqui uma olhada para te alertar quais são as páginas que você vai encontrar esta informação, você vai encontrar isso aqui lá na página de número 41, tá bom? Então, raciocina com a primeira lei da termodinâmica que você vai entender. Se a variação de energia interna é nula, só resta o trabalho. Se o trabalho é nulo, só resta-nos a variação de energia interna. Questão de número 2. O que é que o autor traz aqui para nós na questão de número 2? Vejamos aqui o que é que ele diz. A questão 2 diz assim: de acordo com a teoria da termodinâmica, assinale V ou F. Bom, vamos analisar aqui. O calor só pode fluir de um corpo a outro de menor temperatura. Bom, isso aqui é uma pegadinha muito boa de se comentar. A regra da espontaneidade que a gente tem em essas situações, ela é muito simples. Quando a gente estuda termologia, a gente sabe que calor é energia em trânsito e que ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, ó, só pode fluir de um corpo a outro de menor temperatura. Será que não existe nenhuma situação que isso possa ocorrer? Vamos pensar aqui. O que é uma máquina térmica reversa? Uma geladeira, por exemplo. Como é que você faz lá na máquina térmica reversa? Na máquina térmica reversa, você pega o refrigerador, aí você tem a fonte quente aqui em cima, tem a fonte fria aqui embaixo. Você retira calor do frio, tá lembrado? É mesmo, você tira calor do frio. Por isso mesmo. Então, só pode fluir de um corpo para outro? Não, porque pode acontecer de maneira não espontânea, através de quê? De uma máquina térmica reversa. Então, isso aqui é falso. Segunda afirmação. O princípio da conservação de energia é válido para qualquer sistema físico isolado. Certo. Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho. Acabamos de comentar para você que o rendimento é menor do que 100%. Então não existe transformação integral de calor em trabalho. A variação da entropia, Vanks, o que é que vem a ser entropia? Entropia, amigo, significa desordem, desorganização. Existe isso aqui num sistema envolvendo energia, trabalho, gases, sem dúvida. A variação da entropia a variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema. Não. Isso aqui tem a ver com desordem, nada a ver com energia. Todos os processos naturais e irreversíveis acarretam aumento na indisponibilidade de energia. O que seria essa história de indisponibilidade de energia? Que a energia sofre degradação. Isso aqui está certo. Quais seriam as alternativas verdadeiras para nós nesta análise da questão? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Deixa só o último aqui. A variação de energia da entropia, só um instante. A variação da entropia corresponde à variação da energia útil. Isso aqui está certo, meu amigo. Cometi um equívoco aqui, sabe o quê? Isso aqui nada mais é do que mais um conceito de entropia. Por gentileza, faça essa retificação. Obrigado por sua compreensão. Variação da entropia é a desordem do estado gasoso. Corresponde à variação da energia útil do sistema. Sim, variação de energia útil do sistema é conceito de entropia. Então, vou ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro.
A próxima questão, essa questão de número 3 não tem essas imagens que eu trouxe aqui. Eu trouxe essas imagens para você visualizar aqui, antes de ler a questão. Que imagens são essas que eu coloquei aqui na questão de número 3? Aquela primeira imagem, lá na parte superior, nós temos ali uma grade, tá vendo? E uma serpentina. Vanks, o que é que seria isso, Vanks? Isso aqui seria a estrutura antiga que a gente possuía, por exemplo, nas geladeiras. Hoje em dia, essa grade, essa serpentina, elas já estão até em desuso, não estão mais vistas como estão aí, como antigamente eram. Mas nós temos muitas máquinas reversas que funcionam dessa maneira. Então, o que é que a gente tem aqui? Um resfriamento aqui, ó, através de quem? Dessa serpentina, onde nós temos o gás. Segunda imagem, o que é isso aqui? Nós temos aqui na parte do congelador, criou uma crosta muito grande de gelo, né? Uma camada muito grossa de gelo. Lembrando que gelo, dentro do freezer como está aqui, não auxilia. Muito pelo contrário, o gelo ele é um isolante térmico. E a terceira imagem que eu trouxe para você aqui, sabe o que é que eu quis mostrar para você? Olha para essas grades aqui. Como é que são as grades dentro da geladeira? Elas devem ter espaços para que ocorra a convecção, para que o ar frio possa circular. Como é que se dá a circulação de ar dentro de um freezer, dentro de uma geladeira? Dentro do refrigerador, o ar frio ele comporta-se do mesmo jeito de qualquer outro lugar. O ar frio é mais denso do que o ar quente. Ar frio desce, ar quente sobe. Então, essas imagens seriam necessárias para poder falar com você a respeito da questão número 3, você entender as nossas colocações. Vamos lá. Questão número 3 diz assim: a refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica em uma residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. O que é que significa diminuir as perdas térmicas de uma geladeira? Você conseguir melhor eficiência, que ela vai funcionar de melhor maneira. Por exemplo, essa estrutura que está aqui nessa imagem do congelador, será que isso aqui vai te dar eficiência? Não, não vai. Então vamos analisar aqui as alternativas. Olha a primeira afirmação. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaço vazio entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Certíssimo. Você deve deixar espaço entre os alimentos nas prateleiras, que deverão também ser furadas, literalmente ter espaço. Ó. Quando eu acumulo os alimentos tudo em cima do outro, sem espaço entre eles, eu dificulto a convecção. Se eu deixar um pouco de espaço, eu vou facilitar o ar frio circular e, consequentemente, o rendimento da nossa geladeira será bem melhor. 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor. Isso aqui é falso, amigos. Um congelador do jeito que está esse aqui não vai te dar melhores resultados. Por quê? Gelo não é condutor. Gelo é material isolante. Nossa, é mesmo? É. Como é que são as casas dos esquimós? Eles fazem com o quê? Fazem com placas de gelo. 3. Limpar o radiador, o que seria isso, Vanks? Essa grade aqui, tá, pessoal? Ó, por isso que eu trouxe essas imagens aqui. Ó. Limpar o radiador, ou seja, a grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se deposita não reduza a transferência de calor para o ambiente. Ah, entendi. Essa serpentina, ela vai ter influência direta sobre a serpentina, que são esses caninhos aqui, a sujeira na grade, né? Exatamente, porque aí você, limpando a grade, vai ter um rendimento melhor, vai ter uma possibilidade melhor de funcionamento de sua geladeira. Então, esse item 3 também está verdadeiro. Procure a alternativa que tem como verdadeiros os itens 1 e 3. Seria a letra D na questão de número 3. A questão número 4 vem da Universidade Federal do Ceará e traz a seguinte situação. A eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura alta, ele está chamando aqui a fonte quente de T1, e a temperatura baixa está chamando a fonte fria de T2. É dada pela expressão E, Vanks, aqui a gente pode utilizar quem também? O N de rendimento, igual a 1 menos T2 sobre T1, em que T1 e T2 são medidos na escala Kelvin. Tá, aqui tudo foi só para falar da fórmula, né? Suponha que você dispõe de uma máquina dessa com eficiência de 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, qual vai ser a eficiência da máquina?
quando ele fala em eficiência, raciocina, Mariazinha, isso aqui é rendimento. Vamos pensar juntos? Presta atenção. Rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Ele aqui colocou a letrinha E, tu viu? Não tem problema não. Quanto é o rendimento? 30%. O que é que você vai fazer aqui? 30% é 0,3. Igual a 1 menos T2 sobre T1. Eu vou passar os termos separados, deixar número para um lado e letras para o outro. A relação T2 menos T1 sobre T1 vai ser 1 menos 0,3. Isso aqui vai te dar quanto? A fonte 2 sobre a fonte 1 vai dar 0,7. O que você vai fazer com isso aqui, Vanks? Calma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um exercício com a mesma relação matemática. Só que o que ele disse no segundo momento? Se você dobrar o valor da temperatura quente. Ah, eu vou fazer agora em vez de T1. O que você vai fazer bem aqui, amigos? 2 vezes T1. Pronto. Ó, dobrar e multiplicar por 2. Sacou? Você viu aí? Como é que você tem que fazer? Rendimento vai ser quanto? 1 menos... Moçada, quanto é que vale T2 sobre T1? T2 sobre T1 vale 0,7. Dividido por 2. Nossa, Vanks, que coisa linda. 1 menos 0,7 dividido por 2 é 0,35, que é a metade. Quando eu fizer 1 menos 0,35, eu vou encontrar 0,65. Isso aqui em porcentagem é quanto? 65%. Minha resposta seria a letra E na questão de número 4. É assim que você deve proceder. Beleza? Então, rendimento é 1 menos T2 sobre T1, ou seja, temperatura fria sobre temperatura quente. Você quer que eu te diga uma coisa? Eu não gosto de usar T2 e T1. Não gosto, eu vou logo afirmar para você isso, antes que você me questione. Eu gosto de fazer aqui, sabe como? Eu gosto de fazer assim, ó, TF sobre TQ, para eu poder lembrar. Porque às vezes a gente não lembra se o 2 é o frio ou quente. O 1 é a temperatura, quando você faz T1 é a fonte baixa. O 2 é a temperatura da fonte quente. Então você procure sempre fazer isso, tá bom? Ó, T2 menos T1. Ok? Então tá, vamos fazer a próxima. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É uma forma de utilização hipotética onde há o maior rendimento possível. Em cada ciclo, o trabalho útil foi de 2.000 joules. Em cada ciclo, o trabalho útil foi de 2.000 joules. As temperaturas das fontes são de 227 e de 27, respectivamente. O rendimento da máquina, a quantidade de calor e a quantidade de calor rejeitada que você retirou da fonte quente, que você rejeitou para a fonte fria, e o rendimento. São 3 perguntas na questão número 5. Então aqui você vai fazer assim, ó, rendimento igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Eu prefiro assim, do que utilizar os números 1 e 2 para não confundir. Beleza? O que você vai fazer aqui? Quanto foi o rendimento que ele falou que você tinha? Não sei, vou descobrir. 1 menos. Vamos nas temperaturas. O que é que eu vou fazer com 227? Eu vou somar 273. O que é que eu vou fazer com 27? Eu vou somar 273, porque eu preciso trabalhar em Kelvin. Aqui ficaremos com 1 menos 300 sobre 500. 1 menos, vou cancelar aqui. 3 dividido por 5 é 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. Quanto é que é 0,4? 40%. Bom, com esse 40%, tu já vem aqui, tu elimina a letra A e a letra E. Segunda pergunta, qual é, moçada? Bom, a segunda abordagem, ele está falando em quantidade do calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Você retira da fonte quente e rejeita na fonte fria. Então vai fazer como aqui? Rendimento. Você pode fazer de que maneira? Trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Quanto que é o seu rendimento? Acabou de achar aqui, 40%. 0,4 é igual. Quanto foi o trabalho? 2.000. Quantidade de calor da fonte quente, ou seja, a quantidade de calor que você retirou dela, passa para cá e divide. Vai ficar assim, ó, presta atenção. Quantidade de calor da fonte quente igual a 2.000 dividido por 0,4.
2.000 dividido por 0,4 é a mesma coisa de 20.000 dividido por 4. Vai dar quanto? 5.000. Está aí a segunda resposta. Se você olhasse aqui, ó, 3.000, 4.000, você já podia cancelar. Já dava para matar a questão de número 5 com a letra C, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar aqui quanto é a quantidade de calor da fonte fria. Muito simples. Se o total é 5.000 e você encontrou aqui o trabalho 2.000, você pode fazer como? Como é que eu vou achar isso aqui? Lembre-se, trabalho vai ser quem? Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Quanto é o trabalho? 2.000. Quanto foi o calor quantidade de calor retirada da fonte quente? 5.000. Menos o que você procura. 5.000 menos 2.000. Quando você passar para cá, 5.000 menos 2.000 vai dar quanto? 3.000. Portanto, está aqui a alternativa C na questão de número 5. Ok? Com essa questão, nós finalizamos essa bateria de exercícios envolvendo a segunda lei da termodinâmica. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, você pode fazer as perguntas que achar necessário. Eu peço para você refazer as questões desse capítulo e na próxima aula nossa eu vou fazer as atividades propostas desse assunto.